Oi, chegamos para mais um devocional do Projeto Balaia. Lembrando que esse é um projeto que tem o objetivo de levar a palavra de Deus para você, mulher negra, que às vezes passou pelo pecado do racismo dentro de uma instituição, foi ferida. E esse projeto tem o objetivo de levar personagens negros, de mostrar a relação deles com a palavra de Deus, para que você volte a frequentar uma igreja, né? E volte a ter comunhão com Deus. E também venha perceber que o nosso Deus tem uma relação muito íntima com o nosso povo. E o projeto é voltado nessa pegada. E se você gosta da ideia desse projeto, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha e deixa um comentário falando de que estado você é e o que você tem em relação à percepção dos personagens negros na palavra de Deus. Interaja aqui conosco, tá bom? Vamos lá? Hoje, vamos fazer um devocional que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 18. E eu quero muito, mulher negra, que você já pegue a palavra de Deus e leia comigo. Vamos lá. Versículo 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Bom, hoje o devocional, ele é sobre o céu olha para quem está olhando para ele. E quando você vem aqui em 2 Reis 6, você tem uma história que aconteceu, né, que foi registrada na palavra de Deus, de um rei da Síria, que estava cercando o povo de Israel, queria fazer guerra contra o povo de Israel. Só que em Israel existia Eliseu, um profeta que tinha uma relação muito íntima com Deus. Ele falava com Deus todo dia, ele orava, era próximo de Deus. E Deus revelava a Eliseu todos os passos que esse rei ia fazer. Por exemplo, ele queria pegar o exército de Israel em certo espaço e Deus revelava para Eliseu. Então o rei da Síria, ele chamou os seus soldados e falou assim: me revelem entre vocês quem é que está sendo o dedo duro da história, porque não é possível, tudo que a gente vai fazer, o rei de Israel, o exército de Israel está sabendo, existe um espião entre nós. E um dos soldados falou para esse rei da Síria: olha, rei, entre nós não tem um espião, não tem um X9. Na verdade, o povo de Israel tem um profeta que o Senhor revela tudo o que o Senhor fala no seu quarto para esse profeta. Então, quando a gente vai fazer as coisas, ele já sabe de antemão o que a gente vai fazer. Então o rei da Síria pensou: então vamos lá, vamos encontrar onde está esse profeta e vamos trazer ele para cá. E ele manda esse exército ir buscar Eliseu. E esse exército, esse grande exército, cerca a cidade de Datã, que é onde Eliseu está, com Geazi, o seu ajudante. E quando o moço, que eu acabei de ler, né, ele acorda e vê aquele exército cercando a cidade onde ele está, com Eliseu, ele sente um medo muito profundo, e chega para Eliseu e fala: ó, Eliseu, ferrou para nós aqui, estamos cercados. E Eliseu fala para o moço: ô moço sem fé, e ora para que Deus abra os olhos espirituais daquele moço. E quando o Senhor abre os olhos espirituais daquele moço, ele vê que eles estão cercados, orando, e que o exército espiritual, que o exército de Deus é muito maior do que aquela aflição, do que aqueles soldados, do que aquela prova que estava cercando o moço. E, mulher negra, às vezes a gente, e aqui eu me incluo, né, quando passamos por algumas situações na nossa vida, a gente olha para as situações, olha, por exemplo, para a falta de saúde, para uma dificuldade no trabalho, para uma coisa que você não gosta de você, né, uma deficiência, um pavor, uma depressão, uma ansiedade, e você olha para aquilo ali, e os seus olhos não olham para o céu, como
o ajudante de Eliseu, né? Ele olhou apenas para aquilo que era visível aos seus olhos, apenas para o problema. E deixou de olhar para além, para cima. Mas sabe o que o Espírito Santo tem ensinado, e eu quero passar para você nesse devocional? É que na nossa vida, a gente não, como mulheres que estão se ajoelhando, que estão se prostrando diante de Deus, a gente tem que parar de olhar para o céu e ver ele apenas como um lugar que guarda nuvens, apenas como um lugar que guarda o sol, que vem a chuva. A gente tem que começar a olhar para o céu e pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais para vê-lo, além das situações, além dos problemas, além daquilo que nós estamos enfrentando. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz de mim, de você, mulher negra, mulheres aladas, né? O que é ser alado, né? O que é ser alguém protegido pelo exército de Deus? É ser como Eliseu. Alguém que, quando está cercado por provas, cercado por grandes inimigos, ele não se avexa com essas dificuldades, porque ele sabe que maior é o que está com ele do que o que está no mundo, E voltando aqui para essa passagem, que depois você vai ler em 2 Reis 6, a partir do versículo 8 até o versículo 23, você vê que aconteceu algo muito engraçado, né? Eu acho muito engraçada essa passagem, que é, depois que o Senhor abre os olhos do moço de Eliseu, o profeta ora para que o Senhor ele feche os olhos dos soldados. E ele leva esses soldados para onde estão os soldados do povo de Israel. E lá, ele pergunta, o profeta Eliseu, ele pergunta para Deus, meu Deus, vamos ferir eles? Isso está no versículo 21, né? É o rei que fala. O rei de Israel fala, vamos ferir esses soldados? E o Eliseu fala para o rei, não ferirás. Ferirás tu o que tomastes prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Aqui é uma passagem que chamou muito a minha atenção, porque, veja só, Eliseu levou esse exército do rei da Síria para o rei de Israel, e lá ele tinha a opção de ferir esse exército. Concorda comigo? Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu algo que eu e você temos que entender, né? Quando nós estamos com Deus, quando nós deixamos Deus ser o nosso guardião, quando nós deixamos Deus guiar a nossa vida e os problemas que nos cercam, às vezes a resolução do problema não vai ser da forma que a gente quer, porque a nossa forma humana, ela pratica injustiça. O rei de Israel aqui, ele seria injusto. Ele ia ferir um exército que não foi ele que prendeu, não foi a força dele, não foi a inteligência dele, foi o Senhor. E de certa forma, ele pegaria a glória que era de Deus para ele, se ele apenas ferisse esses soldados. Mas quando Eliseu fala, olha, não, você não vai tocar, você vai dar pão e vai mandar eles de volta. Por que Eliseu fez isso? Porque ele entendeu um princípio que eu e você, mulher negra, precisamos entender. Quando Deus está na direção da sua vida, o resultado e a resolução não vai ser da forma que você quer, porque você pode cometer injustiça, mas essa resolução ela não vai ser por você. Vai ser para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que acontece com você é para gerar um testemunho e é para a honra e glória do nosso Deus. Para que Ele cresça e você diminua. Para que Ele cresça e eu diminua. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. E olha só o que está em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, para encerrar o nosso devocional. Fala assim, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então aqui Jeremias, ele vem ensinar para mim e para você, que não é nós, não é de nós, a direção da nossa vida. Até o passo que você dá, que você acha que é pelo seu conhecimento, que você acha que é pelo seu entendimento, que você acha que é o seu destino, não é seu. Porque não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Às vezes você está em uma situação que você pensa assim, não tem solução para mim. Mas se Deus está contigo, se Ele está falando contigo nessa palavra, eu quero que você ore para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que você veja que não é de você os seus passos.
é do Senhor. É Ele que dirige teus passos. Essa situação é para a honra e glória do nosso Deus. Só que você tem que escolher entre ser o ajudante de Eliseu, aquele que apenas olha para as adversidades, aquele que apenas olha para as dificuldades, para as lutas, ou ser alguém que entendeu que não está sozinha, que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Porque enquanto você não tomar posse dessa autoridade e dessa verdade que está escrito na palavra de Deus, você vai sentir medo, você vai recuar, você não vai ter coragem de ir até o fim. Porque persistir com o Senhor, persistir na leitura da palavra, persistir na oração, persistir na adoração ao nosso Deus, vem disso, de entender que as lutas que você vai enfrentar, você não vai enfrentar sozinha, você vai enfrentar com Deus. E veja só, que legal. Hoje de manhã, né, eu já falei da minha frenética de livros. Eu já marquei muito esse livro aqui, do George Muller, que é um exemplo de fé. Eu recomendo muito esse livro. Eu acho que eu já fiz um vídeo recomendando ele, mas eu sempre recomendo. E ele fala uma frase que eu quero que você lembre dela, que é a seguinte frase: o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. E o que eu entendi dessa frase do George? Que quando você tem fé, uma fé legítima em Deus, como Eliseu, percebe aqui que ele nem ficou ansioso. Ele estava cercado por um exército. E ele é um profeta, era um profeta, quer dizer, ele não tinha a inteligência de manejar uma espada. E mesmo se tivesse, era um soldado de 2 homens contra um exército. A probabilidade de ele viver era muito pouca, porque além de não ter agilidade, ele era menor em quantidade. Mas ele ficou ansioso? Não, porque ele tinha os olhos espirituais. Ele olhava para o céu. E o céu olha para quem olha para ele. Para quem entende que não está sozinho na guerra. Para quem entende que nas 24 horas que o dia está rodando, ele não está sozinho. Tem olhares sobre ele. Olhares de anjos que te guardam na rua, no trabalho, nos conflitos. Tem olhares por você. Tanto diante de Deus, né? Como o diabo, que a palavra de Deus fala que ele fica cercando nós. Mas não tenha medo do olhar do inimigo, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Veja só, quando eu comecei a gravar os vídeos, em especial da série Herói, que é uma série de libertação e de identidade de mulheres negras, o diabo começou a mandar muitas provas para mim, ao ponto de eu sentir receio de pegar o celular e gravar com medo da retaliação espiritual que vinha depois. Porque aconteciam coisas na minha família, com o meu irmão, acontecia na saúde da minha cachorrinha, que eu sou apegada, acontecia com a minha mãe. Então eu ficava assim, no meu trabalho também, então já ficava assim, vou gravar um vídeo sobre libertação espiritual para um público que, historicamente, foi escravo espiritualmente. Então, o diabo não vai ficar feliz comigo, né? E assim, vem muitas coisas, né? Ao ponto de eu pensar assim, meu Deus, me dá força para gravar esse vídeo. Porque você sabe que existe retaliação, né? Retaliação espiritual. E eu claramente sofro, né? Algumas hoje, mas eu tô mais firme, já entendo que eu tenho que jejuar mais, orar mais, por causa das retaliações. Mas no começo, eu comecei a ficar ansiosa. Tipo, meu Deus, é o Senhor que tá me usando, por que tá acontecendo isso? E eu percebi que o inimigo estava tentando colocar na minha cabeça medo. Medo dele, como se ele fosse maior do que Deus. Como se ele fosse forte, grande. E aqui eu não estou menosprezando a força dele, né? Que é um perdedor de fato, mas vinha essa situação de medo. Mas quando eu entendi que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, do que a retaliação espiritual que eu sofreria por estar gravando os vídeos, o Senhor, ele foi blindando o meu coração. Ah, então vai ter retaliação? Então eu vou gravar o vídeo, vou postar e vou orar depois. Vou orar mais, vou jejumar mais, vou sair mais das redes sociais, vou me consagrar mais, e vou pedir para Deus me proteger, porque é para o Senhor, é para a honra e a glória dele. Então quando você coloca a sua ansiedade, esse medo, na mão do Senhor e você olha para o céu, você vê a provisão de Deus na tua vida. Você vê a provisão de Deus no teu lar. Você vê a provisão de Deus em todos os detalhes. Então nunca se esqueça que o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade.
Entregue essa ansiedade, esse medo nas mãos do Senhor. Peça para Deus para que Ele faça de você como Eliseu. Alguém que mesmo cercada nas lutas, nas aflições, entende que o céu está olhando para você porque você está olhando para Ele. Quando você ora, quando você lê a palavra, quando você se consagra, quando você diz não para o pecado, o céu vai olhar para você. Porque o céu só olha para quem está olhando para Ele. Não é à toa que a palavra de Deus fala que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu oro para que esse devocional te alcance no momento certo e que Deus te dê força para buscá-lo cada dia mais na sua palavra e ter intimidade com Ele, mulher negra. Um beijo no seu coração. Tchau!